conjugar todos os elementos necessários à configuração desta relação. De um lado, necessariamente tem que ter um consumidor, de um outro lado, um fornecedor, os quais vão se relacionar em torno de dois objetos possíveis, produtos ou serviços. A pergunta, portanto, parte do pressuposto que a relação jurídica está configurada. Mas lembre-se o seguinte, o simples fato de uma relação jurídica ser de consumo, permitir o consumo de um produto, de um serviço, não merece obrigatoriamente a proteção do CDC. Para que o consumidor possa valer-se das regras do CDC, nesta aquisição do produto ou do serviço, ele necessariamente deve ser o destinatário final. E como nós vimos nos outros blocos, quando estamos cuidando de contratos relacionados à outorga de crédito, o CDC ele acaba estipulando algumas regrinhas bem específicas. E são justamente essas regras o objeto da discussão da nossa questão. Então vamos à primeira alternativa. Diz lá, a letra A. Dispõe de até 7 dias para desistir da compra realizada, desde que ela tenha sido efetuada no estabelecimento comercial do fornecedor. Isso é uma pegadinha muito comum. Por quê, pessoal? Quando nós estamos falando de relação de consumo, quando nós estamos falando de algumas condutas, na prova, como a pessoa muitas vezes está um pouco nervosa, está um pouco ansiosa, questões aparentemente simples se tornam um pouco complexas. Vejam vocês, nós discutimos na aula de hoje que pode o consumidor desistir do contrato desde que a contratação tenha sido feita fora do estabelecimento, no prazo de 7 dias. Esse é o prazo que o consumidor possui. Agora, aí está o detalhe. Quando ele disse na alternativa A, ele não disse fora, ele disse no estabelecimento. Mas, se você fez uma leitura muito rápida na prova, uma leitura desatenta, isso passa desapercebido. Além disso, vocês devem lembrar do seguinte, a pergunta era sobre outorga de crédito, sobre parcelas. O fato de você ter feito a aquisição fora ou dentro do serviço, fora ou dentro do estabelecimento, perdão, não vai influenciar propriamente o contrato de crédito. Mas, imaginemos o seguinte, que você fez uma contratação pela internet, foi lá no seu Bankline da vida, contratou um financiamento para pagamento em 10 parcelas. Você poderia desistir em 7 dias? Resposta sim, porque a contratação foi feita fora do estabelecimento e não no estabelecimento. Esta regra, ela só se aplica aos contratos fora do estabelecimento. Jamais existe desistência do contrato no estabelecimento. Ainda que existam situações em que o consumidor ele pode trocar o produto, elas não se confundem com a hipótese do 49. Portanto, a alternativa A está errada. Vamos lá. Vamos dar uma olhada agora na próxima alternativa. Letra B de bola. Olha o que diz. Pode escolher, no ato da compra, se a garantia do fornecedor contra defeitos aparentes ou ocultos que ocorram no produto adquirido será ou legal ou contratual. Vejam vocês, o consumidor ele não tem opção em torno das garantias. A garantia legal, como o próprio nome sugere, resulta da lei. Não é uma opção do consumidor. Muito pelo contrário, é uma prerrogativa, é um direito. O CDC ele é muito claro. Ele estabelece 2 garantias legais, conforme a natureza do produto ou do serviço. Tratando-se de produtos duráveis e serviços duráveis, a garantia legal é de 90 dias. Tratando-se de produtos não duráveis e serviços não duráveis, a garantia é de 30. Esta garantia legal de 30 ou de 90, ela pode ser somada, ela pode ser agregada à garantia convencional, à garantia contratual. O fornecedor, ele não é obrigado a lhe dar garantia contratual alguma, mas ele não pode impedir os efeitos da garantia legal. Dessa forma, nós não temos muitas opções. A garantia legal sempre é obrigatória, ao passo que a garantia convencional
pode existir ou não. Diante disso, a alternativa B, ela também está errada. Vamos lá, alternativa C. Pode liquidar antecipadamente o débito em questão, total ou parcialmente, exigindo redução proporcional dos juros. Muito bem. Esta é, sem dúvida nenhuma, uma das principais prerrogativas, um dos principais direitos dos consumidores de crédito. Esta possibilidade de redução dos juros. Todos os juros, especialmente os juros remuneratórios, que é o objeto da nossa questão aqui, eles são calculados levando-se em consideração o tempo. Quanto maior for o período, maior será a cobrança. Então, se eventualmente você toma emprestado R$1.000, certamente R$1.000 você não vai devolver. Vai devolver um valor muito maior. Esta mais-valia, esta cobrança da remuneração, leva em conta em quantas parcelas ou qual é o período que você vai demorar para devolver esse valor tomado, esse capital tomado. Se você eventualmente contrata num período e paga num período muito inferior, não tem sentido você permitir a cobrança desses juros a mais. Isso caracterizaria, certamente, o enriquecimento sem causa do fornecedor. Portanto, o direito à redução proporcional dos juros vincendos, quando se tratar de um pagamento antecipado, é direito do consumidor e está previsto no CDC. E é justamente isso. A alternativa C, portanto, está correta. Mas só por via das dúvidas, vamos dar uma lida na alternativa D de dado. Diz lá: deve ser imediatamente indenizado caso o produto apresente problemas, preferencialmente mediante abatimento do valor da indenização nas prestações vincendas. Isso não está nem um pouco certo. E eu explico por quê. A ocorrência de vício garante ao consumidor algumas opções. Estas opções são do consumidor e não do fornecedor. Então não há esta compensação como o teste está sugerindo. A letra D de dado, portanto, também está errada. Muito bem. Podemos então agora partir para a próxima questão, a última questão da nossa aula de hoje. Vamos lá. Também é da OAB-CESP 2007. Diz: em um contrato de consumo, não é considerada abusiva a cláusula que. Como eu disse para vocês, no decorrer da nossa aula, as cláusulas abusivas, elas são elencadas de forma exemplificativa no artigo 51 do CDC. Todas essas cláusulas têm o mesmo efeito, qual seja, a sua nulidade. A cláusula é nula de pleno direito. Mas ela tem um pequeno detalhe só, que decorre de uma interpretação do tema pelo STJ. Muito embora a cláusula seja nula de pleno direito, ela depende necessariamente da manifestação de vontade do interessado no processo judicial. Em outras palavras, não pode o juiz de ofício conhecer da nulidade. Se a parte não se manifestou, ele nada pode fazer. A pergunta, portanto, é uma pergunta um pouco decoreba. Ou você leu o artigo 51 e sabe quais são essas cláusulas, ou certamente você vai ficar numa situação difícil. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Todas as vezes em que o CDC fala de cláusula abusiva ou estabelece uma cláusula específica, é muito simples de lembrar. Lembre-se desse ponto. Cláusula abusiva coloca o consumidor em desvantagem. Cláusula abusiva, de alguma maneira, dificulta a vida do consumidor. Toda cláusula que gera essa situação é abusiva. É a dica prática da aula. Então vamos dar uma olhada lá. Diz, letra A, transfere responsabilidades a terceiros. Sem dúvida nenhuma, uma cláusula que transfere responsabilidade para terceiros é uma cláusula abusiva. E eu explico por quê. Justamente porque a transferência inibe a proteção do consumidor. O CDC ele é muito claro. O CDC estabelece regras de prevenção e reparação de danos aos consumidores. E esta prevenção e esta reparação deve ser integral.
Logo, um contrato